Boa noite, turma do segundo ano de Contabilidade da UEMP, Universidade do nosso aqui, Norte Pioneiro, no nosso estado do Paraná. Uma noite, né, quente, pessoal. E nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos, nós que vínhamos falando dos conceitos de estoque, perfeito? E a CPC 16, então na aula anterior nós tivemos até mandei os slides para vocês, viu, galera? Pode pegar aí no e-mail da turma, depois eu vou colocar no grupinho do WhatsApp também, os slides para vocês, né? Mostrando um pouquinho todo aquele caminho que é feito para a gente entrar lá na internet, conhecer o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né, que surgiu uma grande, vamos dizer assim, ânsia e vontade, né, das empresas brasileiras de se adequarem às normas internacionais de contabilidade, e o Brasil, nesse período, vamos dizer assim, de transição, começou lá no comecinho dos anos 2000, em 2005 criou o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, tá certo? Por isso que a gente chama de CPC, onde vários órgãos vieram a compor esse comitê, o IBRACON, o CFC, né, o Abrasca, a CVM, que agora é a B3, né, e outros órgãos a ANEEL, outros órgãos que compõem essas empresas, né, que tratam dos assuntos relacionados à contabilidade, à legalização das normas contábeis de áreas que integram várias atividades dentro desse contexto do nosso país, tá certo? Então, são órgãos, são sindicatos, são organizações, entidades, né, que cuidam desses assuntos. Então, eles acharam por bem se unirem e criaram o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. A partir, então, de 2005, né, houve todo esse estudo para se padronizar, para criar uma disciplina, uma organização, uma normatização que vá, né, de encontro às normas internacionais de contabilidade. Por quê? Né, pessoal? Para que os investidores estrangeiros, para que todo este, vamos dizer assim, esta leitura dos dados registrados aqui nas nossas contabilidades pudessem ser interpretados por por esses empreendedores estrangeiros, pelas empresas de auditoria externa, né? Nós sabemos aí que existem 4 grandes empresas de auditoria independente, da qual nós chamamos de Big Four, tá certo? Não sei se esse conceito ainda é tão atual, porque houve muitas mudanças nesses últimos 2 anos aqui no Brasil, por causa da nossa insegurança jurídica, insegurança econômica. Então, houve, assim, o surgimento de muitas empresas na área de auditoria independente que estão se tornando cada vez maiores e fazendo trabalhos também dignos de respeito, né, que vêm a fazer uma leitura, a fazer uma materialização, a fazer uma investigação, uma validação dos dados que estão sendo registrados nas contabilidades das empresas, né, brasileiras, tá certo? Então, para tudo isso, tem normas, tem procedimentos, tem processos, tem lei, tá certo? E decretos, e assim vai. É uma vasta, é um vasto campo, né, de informações da qual nós, contadores, da qual cada um de vocês aí que estão estudando contabilidade precisa entrar. Até brincava na aula anterior, né, que a gente conversa com esse pessoal do alto escalão aí, do alto nível da contabilidade, os caras estão sempre citando, a CPC 01, a CPC 16, a NBCT 02, e assim você fica, puxa vida, né, meu? Você está sentado ali na mesa, o cara todo alinhadão, terno e gravata, e citando um monte de coisas,
E aí você está procurando na mente, onde que está isso, né? No meu manual de contabilidade interna aqui, onde que está isso? Então, isso existe, está lá, há mais de 10 anos eu estou trabalhando com isso aí, e nós vemos também, ao longo do tempo, gravando algumas situações. Então, esta aqui especificamente, trata da parte dos estoques, né? Então, na aula anterior eu mostrei para vocês como é que entra lá, como é que acessa o site, agora eu mandei os slides para vocês, como é que faz a leitura, como é que ela é composta, os itens que fazem parte, o entendimento, ela tem um objetivo, ela tem toda uma explicação, ela tem uma atualização que é feita, então às vezes você vai entrar lá numa CPC, ela está arriscadinha, dizendo que aquilo já foi substituído por uma outra normatização que se encontra em uma outra CPC, então essa complexidade, né, de interpretação, né, deve vir com o nosso entendimento, com a nossa busca do saber, com nossos estudos, porque isso faz parte da nossa vida, pessoal. Quanto mais nós entendermos e interpretarmos toda esta gama de informações e de registros que estão à nossa disposição, mais competente nós nos tornamos na nossa atividade. Beleza? Então, dando sequência, nós falamos sobre os estoques, conceituamos estoques, e nós entendemos que existem aqueles produtos que estão acabados e disponíveis para comercialização, e existem aqueles produtos que ainda estão em processo de elaboração. Como nós trabalhamos com o regime de competência, lembra? Eu falei para vocês, pessoal, agora vocês vão ter que pegar um pouquinho de cada coisa que vocês aprenderam nas outras disciplinas e ir fazendo a conexão, perfeito? Então, é verdade, professor, dia 31 de março eu tenho que fechar o meu estoque, eu tenho produtos que já estão acabados, da qual eu já levanto o custo, entrego para o pessoal lá da área comercial fazer a comercialização desse produto e as informações eu mando lá para a contabilidade financeira, ou para a contabilidade geral, ou para a controladoria, ou para qualquer outra área que receba essas informações, possa registrar, né, o custo CMV, ou CPV, ou CSV dos produtos e serviços que foram alocados e classificados dentro da contabilidade, né, para determinar as margens, as composições dos preços, etc. e tal. E aqueles que estão em elaboração, eu preciso também ter uma métrica, ter uma medida, para que eu possa apurar qual valor já está integrando aquele produto neste momento que eu estou fazendo o meu levantamento dos estoques, perfeito? Isso também nós vimos que é possível, existem hoje os sistemas de registros das informações, né, dentro da empresa, então nós chamamos de ERP, eles estão lá, trazem todas essas informações através dos processos e procedimentos que são montados e da alimentação que nós vamos fazer no sistema com os dados. Mas, professor, lembra eu, para mim entender um pouquinho de tudo isso que está lá? Está aqui, ó, uma coisinha simples que nós aprendemos durante todo o ano. Ó. Então, vou montar um produto aqui, pessoal. Ó, eu quero chegar nesse produto final aqui, um bolo. Olha que interessante, né? Nós temos a mão de obra, está aqui, ó. Nós temos a matéria-prima direta, que está ligado diretamente ao produto, né? Está ali, ó, o fermento, o ovo, o leite, entenderam? Basicamente é isso no dia a dia. Basicamente nós temos que escrever isso que está aqui nas figurinhas, ou ver em forma de produtos, em registros, né? Em informações. Nós temos que transformar em dados, em informações, toda essa parte física, toda essa parte tangível e intangível que está aí no acontecimento dos fatos que estão gerando, né, este produto. Pô, professor, parece tão simples falando assim, né? Mas é isso, galera. É isso que está acontecendo. Vocês vão lá, montam um plano de contas, não é isso? Tem um ativo, tem um passivo, tem as receitas, tem as despesas, tem os encargos, tem a parte das despesas administrativas, operacionais, né? Operacionais que são divididas em administrativas, comerciais, financeiras. Aí tem lá a parte dos custos, que vocês viram que não é só compra, estoque inicial, mais compra, menos estoque final, mas dentro do compras nós temos compra de matéria-prima, nós temos compra de produtos
que vão ser rateados e vão estar lá dentro desta composição do custo através de um critério de rateio. Nós temos a mão de obra que é direta, que está ligado diretamente à elaboração do produto, e nós podemos ter mão de obra também indireta, da qual um pedaço dela faz parte deste produto. Então, basicamente, relembrando um pouquinho da nossa história, é isso, e tudo isso chega aqui para que esse produto seja alocado. Eu fiz questão de colocar esse slide, porque daí vocês vão me perguntar, professor, na aula de ontem, nós vimos um armazém enorme, gigante, até com empilhadeira. Agora, como é que armazena um bolo? É boa pergunta. Às vezes você está lá na padaria, você vai ver ele direto dentro de uma vitrine ou de uma estufa que tem um acondicionamento, porque ele é um produto chamado perecível. Ele tem vida curta para ser consumido. E assim acontece com os hortifrutigranjeiros, acontece com as verduras, e acontece com uma série de outros produtos. Então, nós também não podemos visualizar só o produto físico, né? Só o produto físico, um brinquedo, né? Ou qualquer outra coisa, uma cola, que tem um prazo de durabilidade maior. Nós também temos que visualizar aqueles que são produzidos de consumo rápido. Então, os estoques estão por aí formados por N tipos de produtos, né? Quer tenha uma durabilidade maior, quer tenha uma durabilidade menor, quer necessite de um cuidado de armazenagem melhor. Eu já vi produtos que são armazenados em câmeras frias, para que haja uma conservação, né? Eu já vi produtos serem acondicionados em armazéns, dentro de refrigeradores, né, que não são igual uma câmera fria, mas que tem um certo grau também de cuidados. Outros são armazenados em silos, outros são armazenados em bombas, em tanques subterrâneos, né? Então, nós temos diversos tipos de armazenagem de produtos, pessoal. Então, nós vamos entender um pouquinho agora o que a CPC 16 trata sobre algumas características que estão relacionadas a este produto. Então, pronunciamento técnico do Comitê de Pronunciamento Contábil, 16. Por que 16? Vocês viram ontem que existe uma série de pronunciamentos, e cada deles tem um número. Esse 16 trata justamente dos estoques. No que tange a questão do balanço patrimonial, exige que os estoques sejam mensurados pelo valor do custo ou pelo valor realizável líquido, tá certo? Então, ó, você está registrando tudo através de uma nota fiscal. Registrei aqui, entrou o produto, foi para o estoque, não vendi, está registrado no valor. Não é isso que diz o princípio também do registro pelo valor? Em moeda real, que é a nossa moeda brasileira, então nós temos que seguir os princípios contábeis. Então, professor, então aquela aula que nós tivemos lá de contabilidade geral, lá no primeiro ano, né, tem a ver com isso aqui, né, porque então a gente tem que entender de princípios para também fazer os registros, perfeito. E o pronunciamento está dizendo isso também, ó, que sejam mensurados pelo valor do custo, o que está na nota fiscal, quanto que custou, né? Depois existem outras aplicações que nós vamos ver adiante, beleza? Mas primeiro ele tem que ser registrado. Os custos fixos provenientes da capacidade não utilizada em função do volume de produção inferior ao normal devem ser registrados como despesas no período em que são incorridos, não podendo ser alocado aos estoques. Opa, professor, então faz sentido. Tudo aquilo que o senhor ensinou lá para trás, para nós, então aquilo que não está alocado diretamente ao produto, aquilo que nós não conseguimos identificar precisamente, temos muita dificuldade, o que deve acontecer? A CPC diz o seguinte, ó, aquilo que você não consegue, né, ter certeza de que faz parte do volume de produção, e isso é um valor que nós podemos chamar de irrelevante, ou que não tem grande relevância dentro do volume de produção ao normal, inferior ao normal, deve ser registrado numa conta de despesa. Então,
o que acontece aqui, pessoal, linkando com aquilo que nós aprendemos? Nós precisamos entender a lei, né? Por isso que eu falei, é um tripé: teoria, prática e humana. Né? O humano vem na relação de interesses, né, entre quem faz a atividade, quem recebe, então o cliente fornecedor interno. Agora, a parte teórica é isso aqui. Né? Deixei para o fim, para que nós pudéssemos entender toda a prática, para a gente chegar na teoria e entender. Opa, a lei está me garantindo que se eu tenho dúvida aqui e se o gasto é irrelevante, eu vou levar tudo para despesa. Por isso que lá, quando nós estávamos tratando disso na prática, né, se não tem um critério bem adotado, se não tem algo que é muito complexo, vai gerar muita informação, muito dispêndio de sacrifício por uma coisa irrelevante, a CPC já diz, trate como despesa, tá certo? Quando existir uma geração de subprodutos de custo irrelevante, né, nós tivemos uma aula lá no início, que nós vimos que alguns produtos geram outros produtos, né? Mas se esse custo é irrelevante, eles devem ser mensurados pelo valor realizável líquido a esse valor, e deve ser deduzido dos custos dos produtos principais. Professor, acho que foi a aula 4, aula 5, que nós tratamos disso aí, fizemos até umas continhas lá, tinha a questão das perdas também. Puxa vida, é verdade. Então, existe uma CPC também que diz, de repente, você está aqui produzindo uma peça no torno, e você está trabalhando essa peça, e está caindo um monte de farelo ali no chão. Aquele farelo, às vezes, reduzido ou prensado, ele pode gerar uma outra fonte de renda para a empresa. Nada é perdido dentro de certas situações dentro da empresa. Tem coisas que você não consegue reaproveitar, tem outras que você consegue. Então, vira um subproduto, ou vira algo que pode agregar valor, né? Então, como é que nós fazemos isso? Professor, eu não consigo dimensionar quanto que isso vai ser mensurado, vai ser realizado. Então, eu posso fazer uma estimativa e deduzir do custo do produto principal. Por quê? Porque ele vai ser comercializado em uma outra atividade, ou em um outro custo que vai ser apontado, do subproduto. Então, o produto principal é uma coisa, o subproduto é outra. Né? Se eu estou gerando uma outra fonte de renda aqui, uma outra fonte de riqueza, eu tenho que separar, eu tenho que separá-la, tá certo? Ele deve ser reduzido do valor do custo produto principal, e aí eu vou criar um outro subproduto aqui, do qual eu vou aproveitar, né, este produto e dar um valor a ele, tá certo? Então, tá tudo escritinho, olha que interessante, tudo tá aqui montado para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Nós não fazemos o nosso trabalho só da nossa imaginação, só daquilo que vem na nossa cabeça. Tudo está escrito, tudo tem uma norma, tudo tem um direcionamento, né? Aqui nós temos um pronunciamento, onde vários órgãos, várias entidades que estudam contabilidade, que tratam de contabilidade em diversas áreas, têm um consenso e todos eles emitem uma opinião a respeito disso. Por quê? Porque isso está acontecendo nas várias atividades das quais eles administram. No que tange a questão da avaliação financeira, o CPC 16 afirma que não deverão ser incluídos nos custos de estoque os salários e outros gastos com as vendas e com o pessoal geral do administrativo. Mas isso eu já sei, professor, nós já estudamos. Que legal, né? E nós temos uma CPC que nos ampara. Professor, então legal. Então, quer dizer que a CPC ela vai dar fundamentação a tudo aquilo que nós aprendemos, a tudo aquilo que nós estudamos ao longo deste ano, tá certo? Por isso que é legal agora, bem tranquilo, depois que a gente tem um conhecimento, a gente estudar junto à legislação e simplesmente validar tudo aquilo que nós já fizemos, né? Porque ele está dizendo justamente isso aqui, ó, salários e outros gastos com venda e com pessoal administrativo não é custo, é despesa, tá certo? Então, nós já aprendemos isso aí, nós já fizemos a aula de classificação, né, onde nós aprendemos a situação, e a CPC está nos confirmando isso aí,
tá certo? Então, pessoal, em linhas gerais, ela vai tratando de situações das quais, é claro, nós estudamos, fizemos todo um conceito, né, mas que dá base para o nosso serviço no dia a dia. É ela que fundamenta o nosso trabalho. Nós somos uma profissão que nós podemos chamar, não, nós devemos chamar de profissão regulamentada. O que é isso, professor? Olha, vou dar vários exemplos para vocês. Então, de repente, nós temos lá o Conselho de Medicina, né? Opa, Conselho de Medicina, ele regula o quê? Todas as atividades médicas. Nós temos o Conselho de Odontologia, que regula todas as atividades dos profissionais ligados à atividade, né, de odontologia. Que legal. Então, esses conselhos trabalham. Qual que é o conselho que cuida das atividades da contabilidade, hein? Alguém aí se arrisca? Vamos lá? O CFC. O CFC é o Conselho Federal. E a nível regional, como é que nós chamamos? CRC. Perfeito. É isso aí, galera. Então, este conselho cuida da nossa atividade. Quando vocês tirarem o CRC, vocês vão ganhar uma carteirinha. Esta carteirinha é uma identidade profissional. Ela vale tanto quanto a RG, quanto o registro geral seu, né, de pessoa física. Olha que interessante, professor. Ali vai, ó, o dado da tua regulamentação junto ao conselho e dizendo que você pode praticar a tua atividade de contador, porque você está regular, né? E tem condições e capacidade para fazer esse trabalho. Então, essa é a profissão regulamentada. E isso trabalha com o quê? Com interpretação de leis, com interpretação de fatos geradores de gastos, de custos, de investimentos, né, de perdas e de tudo mais que nós estudamos. Nós fazemos esses registros e a nossa palavra tem valor porque nós conhecemos da lei que é aplicada para esse tipo de registro. Por isso nós somos regulamentados, por isso nós temos um conselho, por isso nós temos uma fiscalização em todo o nosso trabalho. Então, isso é muito interessante. Veja bem o tamanho da responsabilidade que vocês estão assumindo, assim como tem a OAB, assim como tem vários outros tipos de conselhos, o CREA, né, e outros mais, o CRECE. Então, existem várias profissões regulamentadas dentro das atividades que são praticadas no nosso Brasil. Uma delas é a nossa, tá certo? Então, em relação ao custo padrão, os seus valores refletirem aproximadamente o custo real. Está aí, né? Nós estudamos isso na aulazinha nossa e nós vimos lá que a gente estipula um custo padrão em função de números que a gente já tem no passado e são recorrentes. Às vezes varia o volume, às vezes varia a atualização desses valores, mas no fim nós buscamos um custo real. Custo real é aquele que acontece, e você parte do padrão, de uma previsão, para que ele possa acontecer, tá certo? Então, é perfeitamente válido, e a CPC nos apoia nessa situação. Se o custo do estoque não for recuperável, então o valor do mesmo deverá ser substituído pelo valor realizável líquido, né? Então, existem várias situações que vão acontecendo dentro da apuração de estoque, e nós vamos trabalhando com vários números a partir dos dados que estão registrados, tá certo? Então, tem coisas que vai se aplicar no nosso dia a dia e tem coisas que não, mas ela vai tratando de situações também que acontecem em diversas atividades. Talvez dentro do contexto que nós trabalhamos e dentro das empresas que nós trabalhamos, nós não temos trabalhado esta questão do recuperável, tá certo? Ah, professor, isso aí nós não vimos mesmo. Mas como nós estamos trabalhando o entendimento da CPC, tem coisas aqui que vai se aplicar e tem outras que não. O que você tem que entender? A atividade da tua empresa, o objeto social da tua empresa. E aí você vai estudar a CPC dentro daquilo que se aplica à atividade, ao objeto social da tua empresa. Perfeito? Olha lá, se os produtos acabados provenientes de matéria-primas forem vendidos pelo custo ou acima do custo, então não deverá haver redução do valor realizável líquido.
O valor realizável líquido é o custo unitário do produto, é aquilo que nós estamos registrando lá, tá certo? Dentro do estoque. O estoque tem que ter um valor. Cada produto tem o seu valor unitário. O que é o valor unitário? É todos os gastos acumulados que compôs aquele valor do produto, tá certo? Então, nós gastamos lá R$1 milhão em 1 milhão de unidades. Quanto vale cada unidade? R$1, tá certo? Esse é o valor realizável líquido. Aí pode haver algumas interferências quando está se vendendo produto ou não? Pode, né? São raras? São, mas acontece? Acontece. E se acontecer, vai mudar o valor realizável líquido. Então, é permitido isso? É permitido. Então, a lei ela vai te dizendo o que se permite, o que não se permite, o que deve, o que não deve, coisas que podem acontecer, né? Se acontecer, nesse caso aqui, o que você vai fazer? Não deve fazer a redução, né? Trabalha com o preço que foi vendido. Existem situações que nós vamos ter que nos defender, questionar, dependendo da atividade que nós estamos exercendo. Estoques poderão ser registrados em outras contas do ativo, quando utilizados como componentes do ativo imobilizado. Aí, pessoal, aí vai entrar em cada detalhezinho de contas. E cada atividade, ó, nós estamos falando de uma construção própria. Opa, construções em andamento. Depois que terminar essa construção, depois que tirar o habite, depois que regularizar isso, depois que fizer uma série de coisas, né, pode ser que vários produtos que estão estocados sejam destinados para esta construção. Então, ela está em andamento, está sendo imobilizado. Então, existem N atividades dentro da situação. Aqui está trazendo algumas coisas que vocês talvez não estudaram na minha disciplina e vão estudar em outra, ou já estudaram em outra, tá certo? O que eu quero tratar aqui é que existe uma linhazinha e uma informação para cada tipo de situação que já ocorreu e gerou discussão dentro da contabilidade no Brasil. E aí teve que ter um pronunciamento para trazer uma padronização, onde, se acontecer isso aqui, pessoal, todos vão seguir esta normatização, este pronunciamento. Perfeito? Não quer dizer que todo mundo vai seguir, tá? Alguns podem não entender como correto e criar um mecanismo de defesa, criar um outro sistema, e aí, é claro, quando for auditado, quando for questionado, ele vai ser balizado com as normas, com as normas brasileiras de contabilidade, com os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamento Contábil. Então, existem algumas coisas, e ele pode não ter sucesso na sua interpretação contábil, tá certo? Aí, o que vai acontecer? Ele vai sofrer lá um parecer desfavorável na sua demonstração contábil, ou vai ter uma ressalva, ou vai ter uma orientação para fazer a correção, tá certo? Então, não é uma verdade absoluta para cada cabecinha contadora, mas é uma verdade absoluta para o pronunciamento. No que tange a questão da gestão patrimonial, de acordo com o pronunciamento da CPC 16, as demonstrações devem divulgar as políticas contábeis. Então, olha, aí nós já estamos avançando num campo que vai além, né, do nosso trabalho operacional. O trabalho operacional, para ocorrer, lembram? Tem que ter um planejamento estratégico, que vem da alta gestão, tem que ter um planejamento tático, onde se escreve as normas que vai fazer que aconteça o planejamento estratégico, e depois existe um planejamento operacional. Então, a política contábil, ela tem que mensurar todo o caminho que vai ser percorrido dentro da empresa para que você, né, mensure os estoques. Então, a CPC diz, deve divulgar as suas políticas que levou você a mensurar o seu estoque, qual o critério que você usou. Eu usei o custeio de absorção. Qual a metodologia? Eu trabalho com custo médio ponderado. Como que você fez a provisão? Eu trabalho com o custo padrão dos últimos 3 anos, né?
e trabalho com a minha contabilidade anual com apuração de balancete mensal e redução mensal ou adição mensal. Então, são situações. Não, eu trabalho com trimestral. Não, eu trabalho com outras situações que podem ocorrer, com livro caixa, né? Opa, foge um pouquinho de alguns conceitos. Como é que nós vamos entender isso? Como é que nós vamos fazer o estoque? Como é que nós vamos mensurar? As políticas têm que dizer isso, tá certo? O valor total escriturado dos estoques, assim como o valor registrado em outras contas apropriadas para a entidade. Então, é o que eu falei, dentro do estoque nós podemos ter estoque de produto acabado, estoque de produto em elaboração, nós podemos ter uma conta que pode estar dentro de estoque que nós chamamos de almoxarifado, ou não, fora, tá certo? Nós temos que entender se ela está integrando o custo ou não está integrando, porque pode ser que nós temos peça de reposição, certas situações que são estocadas, né? E está diretamente ligada à produção. Então, são classificações que nós temos que definir nas nossas políticas, para nós realizarmos o nosso trabalho. E assim vai, pessoal. O valor reconhecido das despesas durante o período, montante escriturado de estoques com penhor em garantia de passivos. Pode ser que lá na minha empresa eu tenha alguns produtos que estão penhorados em garantia de outros passivos que eu tenho com fornecedores. Então, eu tenho que mensurar isso também lá no meu estoque. Não está totalmente disponível esse estoque, porque ele é garantia de uma outra situação que eu tenho que realizar primeiro lá para liberar o produto aqui. Então, são várias coisas que são tratadas dentro da CPC, naquelas 11 páginas que nós vimos lá, tá certo? Então, ela alcança, ela tem essa distribuição aqui, como nós vimos lá, entrando na página no dia de ontem, mandei os slides aí para vocês. Então, ela tem um objetivo, tem um alcance, tem uma definição, a mensuração do estoque, os custos do estoque, os outros custos, o valor realizável líquido, está tratando de cada situaçãozinha dessa dentro da CPC. Outras formas para mensuração do custo, critérios de valorização de estoque, reconhecimento como despesa e resultado, divulgação, etc. e tal, né? Estoques são ativos, mantidos para a venda no curso normal dos negócios, em processo de produção para a venda, falamos disso, né? Na forma de materiais ou suprimentos, acabei de falar, se tiver direcionado diretamente à venda, ou à revenda, ou à industrialização, nós podemos classificar no estoque, né? E dar o valor e mensurar o seu valor dentro do estoque. Aí entra uma questãozinha, que existe uma outra CPC que vai tratar só do valor justo, mas eu quero comentar com vocês, porque eu disse numa das aulas aí que às vezes o valor vai sendo desvalorizado, ou seja, ele fica abaixo, né, do valor praticado no mercado, devido à entrada de produtos e ao formato que você faz a atualização deste estoque, né? Aquilo que é permitido na legislação brasileira. Então, nós temos lá os métodos mais utilizados, né, que é o PEPS e o custo médio ponderado. Então, você pega o custo médio ponderado, que é um dos mais utilizados, o que acontece? O primeiro que entra aqui, você compra, ele tem um valor, depois ele vai sofrendo alterações, e às vezes você tem um produto que gira em 30 dias, 40 dias, 15 dias, 20 dias, e você já foi realizando compras conforme vai acontecendo o giro desse produto, né? E aí o que acontece ali? Você soma um produto com o outro, vai somando, e depois você divide o preço pela quantidade de produtos e tem uma média. Esta média, às vezes, ela vai ficando aquém do valor do último produto, né? Então, existe uma interpretação, existe uma forma de nós corrigirmos esses estoques. Na minha área acontece muito isso, na área que eu trabalho com cereais, as commodities mudam muito de valor de um dia para o outro, né, e de acordo com o mercado. Se há um estoque maior internacional, o preço cai. Se há um estoque menor, como está acontecendo agora, o preço sobe. Se há um problema político e o dólar cai, o preço desce. Se há um problema político e o dólar sobe. Então, há uma diversas situações com o mercado e o produto mexe. O que nós fazemos aí? Nós podemos criar uma conta analítica, criar métricas
e uma metodologia que seja explicável. Neste caso aí, o que eu pego? Eu pego o preço DERAL de hoje, vamos por 31 de março, né, do produto, vejo meu estoque médio, vejo a diferença que está para o produto a ser praticado em 31 de março e faço uma conta analítica corrigindo isso a um valor justo, que é o valor de mercado. Por quê? Porque eu quero dar valor ao meu estoque. O meu estoque está lá, vale R$ 150 a saca, e não 130 como está no estoque. Então, eu preciso corrigir R$ 20. Então, isso é o que nós chamamos de valor justo, mas eu tenho que criar uma metodologia. Que órgão que eu pego a informação? Que porto que eu entrego a mercadoria? Tudo isso tem relações. Então, eu tenho que criar uma métrica, uma explicação muito certinha, fazer um relatório e corrigir o produto que está no meu estoque. Se eu fizer isso e a auditoria validar, dentro da CPC que trata do valor justo, perfeito, né? Corrigir o valor do meu estoque, ali. Ele pode descer de novo? Pode. Às vezes o valor pode estar maior e cair de uma vez e eu tenho que corrigir para baixo? Pode também, né? Então, existem essas variações, perfeito? Por isso que eu deixei aqui esse tópico para dizer para vocês que tudo tem solução, tem entendimento, para que a gente traga a contabilidade nossa para números fidedignos, números reais, da qual eu posso tomar decisão. Tem empresa aí que tem imobilizado que não tá, que não foi atualizado, que não foi feita uma revisão de vida útil do bem, com taxas de depreciação totalmente fora da realidade. Existem N situações, pessoal. Eu não vou entrar na área do imobilizado, né, que foge da nossa área. E os estoques é a mesma coisa. Existe produto lá que já está perdido, que está vencido, e continua no estoque. Você tem que limpar, você tem que tirar, você tem que dar perdas. Mas isso aí influencia no meu custo, professor. Influencia, você perdeu, não vai mais comercializar. Às vezes, os órgãos reguladores, como a Secretaria da Agricultura, o Ministério da Agricultura, agora tem o Instituto de Águas, né, e Terras, que era o antigo IAP, né, e vai mudando, eles têm regulamentações, você tem que cumprir as normas, e às vezes você está lá totalmente esquecido no mundo, e o teu estoque está dizendo que você tem 1 milhão, e na verdade mesmo, produtivo, você só tem 500 mil. Acontece? Acontece pra caramba nas pequenas e médias empresas, porque nas grandes empresas que tratam da contabilidade com disciplina, com organização, com seriedade, é raro acontecer, tá certo? Pode haver erros? Claro que existem erros, né? Mas eles são medidos e a gente pode resolver a cada dia, tá certo? Então, o valor realizável líquido refere-se à quantia líquida que a entidade espera realizar com a venda do estoque no curso normal dos negócios. O valor justo eu falei agora mesmo para vocês, tá certo? Os estoques compreendem bens adquiridos e destinados à venda, então eles estão, o que nós chamamos, é legal essa linguagem, quando você chega a trabalhar numa empresa, às vezes você está lá no setor, cara, não, esse produto aí já está disponível para venda, não, esse produto aí está legal, pode comercializar porque já está disponível. Aí você, puxa vida, o que é disponível, o que é? Tem que entender, né? Então o produto já está acabado e já está liberado para vender. Isso é o que chama disponível. Né? Dentro do ativo, nós não temos lá as contas dentro do disponível. O que nós temos lá dentro do disponível? Caixa e bancos. Né? Conta negativa do banco, registra no ativo? Não, né, pessoal? Registra no passivo. Então, professor, estou com a conta lá no cheque especial. Não vamos misturar as coisas, tá certo? Agora, o estoque, por que ele vem e não fica lá no disponível? E usa o termo disponível? Porque o estoque está registrado lá em direitos, que podem vir a se tornar recursos financeiros. Então, nós registramos lá, mas usamos a palavra disponível. Ele está lá disponível para venda. Por quê? Porque se ele tiver em garantia de alguma coisa, ele vai estar disponível? Não. Então, são situações que ocorrem e que nós temos que ter um amparo legal para trabalhar. Finalizando, né? Novamente uma figura. E aqui eu coloquei algumas pessoas aqui, né? Procurei um slide aí que tivesse algumas pessoas, onde o cara aqui, o estoquista, está dando explicação, né? Talvez para um controller, para um analista, que está verificando a alocação dos produtos, está verificando, né, se estão
bem adequados ao ambiente, ó. Nós não sabemos aqui se é produto de limpeza, se é produto, né, de alimentação, de higiene, né, mas eles estão verificando, ele está dando explicação, ó. E vocês viram, olha o tamanho dessa logística, pessoal. Você vai nesses atacados ali, ó, em Londrina, quem tiver a possibilidade de entrar no Atacadão, de entrar lá no Macro, entrar em outros atacados, vocês vão ver isso aqui, ó. No mercado é diferente, né? A gente vê tudo separadinho ali também, numa disposição um pouquinho diferente, né? Aí não tem esses estrados aqui, ó, né? Mas que nós chamamos de pallet, né? Agora eu lembrei o nome, ó, os pallets, porque aqui, ó, a empilhadeira encaixa direitinho aqui, ela ergue e coloca esse produto ali em cima, cara. Eu não cheguei a pilotar uma empilhadeira, mas já sentei nela, já fiz alguns movimentos, porque eu sou curioso. Se vocês tiverem oportunidade, com segurança, certinho, né, com o técnico do trabalho, às vezes, do lado, que foi o que aconteceu comigo, o cara tá lá, ô, disse, quer ver como é que funciona? Eu falei, quero, ó, bota o cinto, faz o equipamento, assim, assim, assado, capacete, pá. Aqui o pessoal, ó, tá sem capacete, ó. Se eu fosse o controller desses controllers aqui, ó, como tem produtos aqui em cima e pode ter o risco de cair, esses caras tinham que estar com capacete. Já está errado aqui, moçada, ó. Eu já ia dar um té neles, né? Agora aqui, ó, você pode ver que alguns produtos estão enlaçados com plástico, né? Eu já vi isso aqui, lá na firma tem, outros não, ó. Se isso aqui cai de uma altura dessa e acerta aqui, pode acontecer um acidente fatal. Aí nós já estamos entrando na parte de medicina e segurança do trabalho. Beleza? Tranquilão? Beleza. Tranquilo. É isso aí, galera.